Pronto, pessoal, voltando aqui para a nossa última parte. Estamos no controle, no início de controle ainda. Falamos, por enquanto, só um esquema básico aqui, ó, do controle administrativo. E eu disse que ia falar uma coisinha em relação à revisão, reconsideração e o recurso administrativo. Deixa eu abrir uma outra página aqui para poder a gente analisar o seguinte. Existem vários tipos de pedidos que, por exemplo, um particular, um servidor vai poder vir a fazer. Aí pode ser que após esse pedido ele peça uma reconsideração, uma, um recurso ou uma aqui revisão. Não, não existe hierarquia entre eles, não, tá? Eu só coloquei desta maneira para poder a gente analisar de um modo simples. Vou desenhar com os bonecos palitos aqui, que vai ficar bem fácil de você visualizar qual é a diferença de um instituto para o outro. Vamos imaginar um exemplo extremamente simples. Aqui está um particular, no meu exemplo. Aí aqui ele fez um pedido ao administrador, que eu vou chamar aqui de autoridade 1. E superior à autoridade 1, vai existir aqui a autoridade 2. Vamos imaginar o seguinte. O particular veio e fez um pedido a essa autoridade 1. Por exemplo, pedido de uma licença, um pedido de uma autorização, pedido de alguma coisa. Só que essa autoridade 1, digamos que negou o pedido que foi feito pelo particular. Aí o que o particular ele pode fazer? Já que ele levou um não, ele pode agora ver se a autoridade 1 ela faz uma reconsideração. Numa linguagem simples, o que é a reconsideração? Você pede a mesma coisa e pede exatamente a mesma pessoa. Vamos numa linguagem simples para poder você entender isso daqui. Imagina que eu, particular, pedi aqui à autoridade 1 a licença. A autoridade 1 negou essa licença. Só que eu vi que eu preencho os requisitos da lei para concessão da licença. E lembra que licença é um ato do tipo vinculado. Então, eu voltei e pedi de novo a mesma autoridade 1 que negou o meu pedido para que a minha licença fosse concedida. Qual é a minha esperança? A minha esperança é que a autoridade 1 mude de decisão, ou seja, deixe de me dar um não e passe a me dar um sim. Eu quero que a autoridade 1 ela se reconsidere, ou seja, que ela mude de opinião. Então, reconsideração é isso. Você pede a mesma coisa, a mesma pessoa, para ver se ela muda de decisão. E se ela não mudar? Aí você pode, por exemplo, agora ir atrás da autoridade 2, que é a autoridade superior. Você vai pedir para a autoridade 2 analisar a decisão que foi dada pela autoridade 1. Isso daqui vai ser um recurso. Então, recurso, você simplesmente vai analisar a autoridade superior, vai analisar a decisão de uma autoridade inferior. Quando eu falo em superior e inferior, logicamente eu estou falando na noção de hierarquia administrativa. Então, quando eu entro com recurso, eu simplesmente quero que essa autoridade 2, que é uma autoridade hierarquicamente superior, olhe para a decisão que foi dada pela autoridade 1, que lhe é subordinado, e veja se ele concorda com a decisão e mantém, ou se ele discorda e muda a decisão. Então, isso é um pedido de recurso. Observe que, enquanto a reconsideração visa a mesma pessoa, o recurso vai para a autoridade superior. Só que existe ainda a revisão. Quando é que vai ser interposta a revisão? Revisão é quando surgir aqui um fato novo. Cuidado, tem que existir um fato novo, uma prova nova. Porque, observe, enquanto eu estou entrando com recurso, eu estou usando as mesmas provas que eu tenho. Então, eu pedi a autoridade 1, ela negou, não se reconsiderou, agora eu vou atrás da autoridade 2. Vou ver a autoridade 2 para ver se ela muda a decisão da autoridade 1. Mas eu não apresentei nada de novo, não tem nenhuma prova nova.
Agora, se surge uma prova nova, eu posso entrar com pedido de revisão. Vamos imaginar que João foi demitido. Só que após a sua demissão, ele conseguiu um vídeo onde comprovava que foi feita um desvio de finalidade, onde o chefe dele assumiu que o demitiu por perseguição, ele conseguiu uma prova nova. Se ele consegue uma prova nova, ele pode entrar com pedido de quê? Revisão. Para ter revisão, tem que ter um fato novo. Então, observe que aqui, tudo na esfera administrativa, eu tenho 3 formas de tentar reanalisar um processo, onde eu tenho a reconsideração, o recurso e a revisão. Eu só quero mostrar a vocês uma coisa. Em relação a recurso, eu tenho recurso hierárquico próprio e eu tenho recurso hierárquico impróprio. Eu quero chamar a atenção para esse tópico, mas eu vou botar aqui em uma página em branco para a gente fazer uma diferença, que pode ser que esses termos apareçam na sua prova e os livros eles complicam tanto que eu vou tentar dizer de uma maneira simples o que seria um e outro instituto. Então, imagina aqui, ó, recurso hierárquico próprio. E já vou deixar aqui guardado o chamado recurso hierárquico impróprio. Próprio, impróprio. Vamos imaginar o seguinte. Imagina que aqui eu tenho a mesma instituição. Imagina aqui. Vou botar o exemplo. Isso aqui é o INSS. INSS, beleza. Aí aqui no INSS vai ter a autoridade 1, vou chamar aqui de A1, e aqui vai ter A2. Beleza. Veja que eu estou dentro da mesma instituição. A1 te deu uma decisão. Você não gostou da decisão de A1, você agora vai pedir para A2 analisar a decisão que foi dada por A1. Veja que isso daqui vai ser um recurso. Você está pedindo para o superior analisar a decisão que foi dada pelo subordinado. E esse recurso está sendo feito dentro da mesma instituição. É um recurso hierárquico, veja que tem hierarquia nessa lógica, e é um recurso hierárquico próprio. É quando você recorre literalmente o superior, vai analisar, o recurso vai para o superior, analisar a decisão que foi dada pelo subordinado. É esse recurso que, de regra, a gente pensa logo. Só que pode ser que peça na sua prova o tal do recurso hierárquico impróprio. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que aqui está o INSS. Já sabemos que é uma autarquia, né? Já estudamos esse ponto. Aqui está o INSS. Aí imagina que o INSS deu uma decisão e essa decisão agora vai ser analisada pelo Ministério da Previdência. Vamos por partes. Então, imagina que aqui eu tenho o INSS e o INSS deu uma decisão. Aí o particular descontente com essa decisão, caso exista autorização em lei, pode pedir para essa decisão ser analisada pelo Ministério da Previdência. Perceba que o INSS é uma pessoa, o Ministério da Previdência é um órgão que vai representar uma outra pessoa, que é a União. Entre pessoas diferentes, entre instituições diferentes, vai existir hierarquia? Não, porque hierarquia é um fenômeno interno e não um fenômeno externo. Então, perceba que aqui, ó, a decisão foi dada pelo INSS, mas eu não estou recorrendo para dentro do INSS. Eu vou entrar com recurso no Ministério da Previdência. Eu saí do INSS para ir para uma outra instituição, no caso aqui um órgão, que está aqui, ó, vinculado à União, subordinado à União. Então, veja que, na verdade, nem existiria hierarquia, porque eu estou falando de um fenômeno externo. É por isso que é chamado de recurso hierárquico impróprio. Então, é uma linguagem muito simples. A regra é o recurso hierárquico próprio, onde você recorre para os superiores. Os superiores vão analisar a decisão dada pelo subordinado. Isso é a regra. Mas, às vezes, a lei permite que eu tenha aqui uma instituição
e o recurso possa ser interposto para outro local. Exemplo, a Universidade Federal é uma autarquia. Aí ela deu uma decisão. Dessa decisão cabe recurso ao Ministério da Educação. Veja que são instituições diferentes. Eu não estou recorrendo para dentro, estou recorrendo para fora. Isso vai ser chamado de recurso hierárquico impróprio. Isso daqui é a regra. E, logicamente, o outro, o impróprio, vai ser a exceção. Então, eu só quis mostrar aqui para vocês, ó, alguns... Nossa, ficou roxo aqui, não sei se ficou para vocês também a tela, mas deu tudo certo aqui. Então, só quis mostrar para vocês alguns exemplos em que eu posso exercer um controle administrativo, que é expedido no exercício da função administrativa, é um controle interno. Como é interno, ele pode tanto ser de legalidade, quanto ele pode vir a ser de mérito, e esse controle pode ser exercido de ofício a pedido do interessado. Aí nós voltamos aqui para o ponto do slide e aqui matamos o nosso primeiro tópico, controle administrativo, foi. Vou agora analisar com vocês o controle judicial, que você aprofunda muito mais isso daí, logicamente, em processo civil, mas vamos por partes para colocar os tópicos que podem aparecer na sua prova de administrativo em relação aqui ao controle judicial. Claro que o controle judicial não é exercício da função administrativa, é exercício da função judicial. Você pensa logo no poder judiciário, logicamente. Só que esse controle aqui, ó, ele vai ser um controle... Vou botar os pontos-chave e depois eu dou uma pausa, tá? Controle externo. E se é um controle externo, esse controle vai poder vir a ser tanto de legalidade, quanto ele pode vir a ser de mérito. Vamos por parte. Enquanto eu tenho aqui o controle administrativo, perceba, ele é um controle interno, exercido pelos três poderes em relação aos seus próprios atos. Exercício da autotutela, que vai fazer com que aquela pessoa possa tanto anular seus atos, quanto possa vir a revogar. Agora, quando falar na sua prova em controle judicial, esse controle judicial é aquele controle, pense logo, exercido pelo Poder Judiciário. Ele vai ser um controle do tipo externo, ou seja, vai ser uma pessoa controlando outra pessoa. E esse controle externo, se você lembrar, ele só pode vir a ser de legalidade, ele não pode vir a ser de mérito. Então, com esse controle judicial, a única coisa que se pode fazer é anular um ato, mas não revogar. Eu já dei vários exemplos aqui de uso de controle judicial. Eu já disse, por exemplo, ali está o prefeito, eu sou a juíza. Prefeito, poder executivo, eu juíza, poder judiciário. O prefeito, ele está gastando irregularmente dinheiro público. Eu recebi uma denúncia e, por meio da abertura do processo, eu estou investigando. É um controle externo, é um controle judicial em relação a atos praticados pelo poder executivo. O que eu estou querendo analisar não é a conveniência e oportunidade dos atos do prefeito, não é isso. O que eu quero analisar é se esse prefeito está ou não está agindo de acordo com a legalidade. Se ele não estiver, o que eu posso vir a fazer com o ato dele? Anular, porque eu posso fazer aqui um controle de legalidade. Agora, eu, juíza, não vou poder revogar o ato praticado por esse administrador, porque eu não posso invadir o mérito, sob pena de ferir a separação dos poderes. Esse vai ser o raciocínio lógico. Fechou até aqui? E pensa comigo, se eu tenho aqui um controle externo, um controle judicial, como é que tem início esse controle? Você estuda em processo o seguinte, vou botar aqui o nome de ofício, vou colocar aqui o nome provocação. Um controle judicial, você estuda que ele só pode ser iniciado a pedido do interessado. Ele não pode ser iniciado de ofício. Por quê? Porque o poder judiciário, ele é inerte. Inerte é parado, né? Ou seja, vou repetir o que eu já falei para vocês hoje. Se ninguém pedir nada,
O que que o juiz faz? Nada. É o sonho da vida dele, que ninguém pensa nada, porque ele não vai precisar fazer nada. Porque o juiz é inerte, ele só vai agir mediante a solicitação do interessado. Então, processo judicial só inicia a pedido. Veja a diferença do processo administrativo. Porque processo administrativo pela autotutela pode ser iniciado tanto a pedido quanto de ofício. Já processo judicial, não. E quais seriam as formas de se realizar um pedido para se iniciar um processo judicial? É claro que eu não vou falar das ações, porque ações você estuda em processo civil, mas vou dar alguns exemplos para vocês. De controle judicial, deixa eu puxar para cá. Eu vou perguntando e você vai me respondendo daí de casa, tá? Por exemplo, se está sendo ferido a liberdade da pessoa ir e vir, você pode impetrar um quê? Um habeas corpus. Se, por exemplo, estão ferindo o seu direito líquido e certo, você pode impetrar um quê? Mandado de segurança. Então, estão ferindo o seu direito líquido e certo. Se, por exemplo, estão negando informações de interesse pessoal, você vai poder impetrar um quê? Habeas data. Se estão ferindo o patrimônio histórico, cultural, você pode ingressar com o quê? A ação popular. Se existe uma lei, mas falta uma norma regulamentando essa lei, você pode impetrar um mandado de injunção. Veja que isso aqui misturou com constitucional. Isso aqui são os remédios constitucionais que você estuda lá em direito constitucional, mas que eles têm aqui uma relação também com o direito administrativo. Então, você estuda muito lá naquele artigo 5º, que é aquela sensação que o artigo não acaba nunca, mas uma hora ele acaba, essa parte dos remédios, que é quando o interessado, ele busca o poder judiciário para poder solucionar um problema. Liberdade, habeas corpus, informação, habeas data, direito líquido e certo, mandado de segurança, proteção ao patrimônio histórico, ação popular, faltou a norma para regulamentar uma situação, mandado de junção. Veja que todas essas são formas do interessado pedir, provocar o judiciário para que ele analise determinado fato. Então, de controle judicial, era isso que cabia estudar. Já estudamos, veja que isso aqui está rápido. Sabe por que está mais rápido? Porque a gente já estudou o que é controle interno, o que é controle externo, o que é controle de legalidade, o que é controle de mérito, então facilitou. Por isso que a gente consegue fazer esse resumão daqui. Aí, após esse controle judicial que foi, eu quero analisar com vocês o controle legislativo. Vou falar de alguns tópicos interessantes que podem vir a aparecer na hora da sua prova. Vamos colocar aqui o controle legislativo. Primeiro de tudo, vou fazer um esquema diferente. Quando falar em controle legislativo, esse controle ele pode vir a ser um controle político, pode vir a ser um controle financeiro. Beleza. Só que quem é que vai exercer esse controle legislativo? Quem é que faz esse controle? Você vai pensar comigo o seguinte, ó. Esse controle vai poder ser feito pelas casas, ou seja, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Eu tenho aqui as casas, né? A Câmara, Senado, Congresso Nacional. E também vai exercer esse controle quem? O Tribunal de Contas. Lembra que Tribunal de Contas, uma pergunta olhando nos seus olhos, Tribunal de Contas pertence a qual dos três poderes? Cuidado, ele não faz parte do Poder Legislativo, tá? Tribunal de Contas, ele é um órgão independente que auxilia o Poder Legislativo nessa fiscalização contábil, orçamentária e financeira. Então, observe que Tribunal de Contas, ele não faz parte do Poder Legislativo, pelo amor de Deus. Ele vai ser aqui um órgão independente, mas ele auxilia o Poder Legislativo nessa fiscalização contábil, orçamentária e financeira. Então, controle legislativo é um controle político, é um controle financeiro. Quem é que exerce? As casas, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal,
também pode vir a ser exercida aqui pelo Tribunal de Contas, que é um órgão independente. O que eu quero falar com vocês? De alguns artigos que são os artigos mais interessantes em relação ao controle legislativo. Eu tenho o artigo 49, eu escrevo 8, tá louca, né? Artigo 49, inciso 5 da Constituição. Nós temos o artigo 52, inciso 1 da Constituição. Nós temos o artigo, 58, parágrafo 3º, se não for, eu conserto para vocês, da Constituição. Vamos começar a falar de cada um deles. Artigo 58, parágrafo 3º. Isso aqui eu vou confirmar para vocês, tá? O parágrafo. Mas vamos por partes para poder a gente analisar o que fala cada um desses artigos que podem vir a aparecer na sua prova. Vou começar com o que cai muito, que é o artigo 49, inciso 5 da Constituição. Vou fazer um esquema só para ele. Veja só, deixa eu puxar para cá, para a gente falar exatamente o que pode cair na sua prova aqui do artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. O que ele fala? Fala que cabe ao Congresso Nacional fazer o quê? Sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Isso aqui é super interessante. Que exorbitem do poder regulamentar. Vamos por partes e vamos começar de baixo para cima. Primeiro de tudo, já sabemos o que é poder regulamentar. Estudamos isso daqui na aula de poderes e a regra é que é o poder de fazer normas para quê? Para dar fiel execução à lei. Fiel execução à lei. Mas pode ser que essa norma ela exorbite, ou seja, vá além do que o Poder Executivo pode fazer. Então, o que é que o Congresso Nacional pode fazer em relação aqui, ó, puxa para cá, em relação a essa norma, o Congresso Nacional ele pode sustar. E o que é sustar? Seria paralisar essa norma daqui, em relação à parte que exorbitou deste poder regulamentar. Para poder ficar mais fácil, imagina o seguinte, ó. Imagina, deixa eu colocar aqui um exemplo, que veio uma lei e a lei disse que ela seria posta em prática por um decreto. Vamos imaginar o seguinte, vou inventar uma história, tá? Só inventar. Imagina que a lei, ela deu um aumento de 10% em relação à remuneração dos servidores. Beleza. E disse a lei que esse aumento de 10% seria colocado em prática por um decreto. Aí o decreto foi lá e instituiu de fato o aumento de 10% na remuneração dos servidores. Até aqui tem algum problema? Até aqui, nenhum. Por que nenhum? Porque o que o decreto fez foi dar fiel execução à lei. Perceba que o decreto colocou em prática os termos da lei. A lei consentiu com aumento de 10% para os servidores, veio o decreto e instituiu o aumento. Beleza até aqui. Só que imagina que esse decreto aproveitou e também aumentou em mais 10% as obras do PAC. Estou inventando, tá? Do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, aumentou também 10% as obras do PAC. A minha grande pergunta é, essa parte daqui foi autorizada pela lei? Não. Então, a lei previu aumento de 10% nas remunerações dos servidores, mas não previu nada em relação ao aumento nas obras do PAC.
Então, essa parte daqui, ela vai continuar valendo ou ela vai ser paralisada? Paralisada. Eu vou pegar essa parte e vou sustar. Quem é que vai sustar? O Congresso Nacional. Veja que é o poder legislativo sustando um decreto, que é um ato feito pelo poder executivo. É um controle externo do legislativo em relação ao executivo. O que cai muito em prova em relação a isso daqui? Sua prova vai ficar dizendo que quem vai sustar esse ato é o Poder Judiciário, é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal. Então, lembra que quem vai sustar aqui é o Congresso Nacional. É ele que paralisa a parte da norma que foi além do poder regulamentar. Até aqui, eu perceba que estava tudo certo. Agora, quando o decreto foi regulamentar uma parte não prevista em lei, essa parte vai ser sustada pelo Congresso Nacional. Até porque é o Congresso que vai verificar se a norma preencheu ou não preencheu os requisitos da lei. Quando cai isso em prova, cai muito texto de lei, eles vão ficar cobrando, até CESP só cobra texto de lei. Como eu te disse, vai trocar Congresso por Poder Judiciário, vai trocar o nome sustar por anular. Sustar é paralisar, anular é extinguir, de fato. Então, cai muito texto de lei. Mas veja que isso aqui é um clássico exemplo daquele sistema de freios e contrapesos. Eu vou ter um poder fiscalizando atos praticados por um outro poder com a finalidade de quê? Com a finalidade de evitar excessos. Porque se um poder não pudesse fiscalizar os atos do outro poder, iria existir um número muito grande de abusos e excessos. Não que não exista na prática, mas iria existir um número maior ainda de abusos e excessos. Para evitar isso, é por isso que vai existir esse controle. Então, esse artigo 49, inciso 5, ele cai muito em prova. Um outro que cai muito, que eu falei aqui com vocês, artigo 52, inciso 1, eu vou falar verbalmente dele, porque pelo tempo que me resta, eu vejo que eu não consigo esquematizar por enquanto. Mas perceba, é em relação ao impeachment. Impeachment, eu me lembro que há anos atrás, quando a pessoa pensava em impeachment, ela ia lá buscar Collor, às vezes ela era pequena na época de Collor e nem lembrava direito como era impeachment. Hoje em dia, qualquer pessoa que você procure na rua, a pessoa sabe mais ou menos como é o impeachment, né? Então, existe todo um procedimento de impeachment em virtude do cometimento de crimes de responsabilidade. Então, se o presidente da República está aqui, praticou atos que poderia, né? Eita, meu Deus do céu, fiquei gaga. Então, o presidente da República praticou atos que podem ser tipificados, agora sim, como crimes de responsabilidade. Ele vai ser julgado. Só que perceba comigo, ele é julgado por esses crimes de responsabilidade pelo Poder Judiciário? Você sabe que não. Quem é que faz o julgamento desses crimes de responsabilidade? O Senado. Então, eu vou ter o Poder Legislativo, que é aqui o Senado, analisando os atos que foram feitos aqui ó, pelo presidente, que é o chefe do Poder Executivo. E você sabe que tem todo um caminho. O Senado já não pode chegar julgando, porque tem que ser feito juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. E na hora do julgamento no Senado, vai estar o presidente do STF analisando se aquele julgamento ele está preenchendo os requisitos. Então, impeachment, que você estuda em constitucional, não é uma matéria de administrativo, não vai perguntar na prova de administrativo como é o procedimento do impeachment, você estuda aí sim constitucional, mas você percebe que é um excelente exemplo dos três poderes, que eu vou ter o presidente da República sendo julgado pelo Senado e tudo isso acontecendo sobre a fiscalização do presidente do Supremo. Então, eu tenho o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, os três envolvidos naquele julgamento, em virtude do sistema de freios e contrapesos, onde eu tenho um poder fiscalizando os atos praticados por um outro poder. Até aqui fechou? Então, hoje foi o quê? O resto de atos, começou e acabou bens, começamos controle e não acabamos, a parte longa de controle é essa, que é a parte inicial. Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Encerrar controle, que mais uma meia horinha a gente já encerra, e já começa um tema que eu acho delícia, que é responsabilidade civil do Estado. Por hoje encerrou nosso tempo, então desejo uma boa semana e final de semana a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!